A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, que tenham uma excelente noite na presença do Senhor. Deus abençoe cada família que separou esse tempo para estar reunida na presença do Senhor e então poder ouvir a meditação da palavra do nosso Deus. Ratifico o que tenho dito nas últimas mensagens da imensa saudade e da falta que os irmãos fazem sentados, toda a congregação reunida para aprender da palavra do Senhor, para juntos louvarmos e juntos estarmos em comunhão. Mas louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de, através das mídias, poder chegar à sua casa e poder compartilhar as Escrituras, a palavra do nosso Deus. Onde você está, feche seus olhos e busquemos a presença do Senhor com uma palavra de oração. Nosso bom Deus, é um privilégio te conhecer e te servir. E nós queremos te dar graças pela rica oportunidade de podermos ir às Escrituras, para, a partir delas, encontrarmos a sua vontade para o nosso viver, termos as instruções necessárias para vivermos de modo agradável ao Senhor. Nós imploramos que a porção da Escritura que iremos considerar essa noite seja, Senhor, pelo Teu Espírito aplicada em cada coração, segundo a necessidade de cada um. Fortalece-nos, ó Deus, abre nossos olhos, fortalece a nossa alma, guia-nos por Tuas veredas, ensina-nos os Teus caminhos. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir a mesma para o livro de 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 4, leia comigo os versos 16 a 18. A palavra do nosso Deus diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que Deus aplique então esta porção da sua palavra em nossos corações. Antes de adentrarmos no texto propriamente dito, deixe-me contextualizá-los dentro desta carta. Se você está com sua Bíblia e quiser acompanhar os detalhes que vou informar, você pode folheá-la. Em 2 Coríntios, aqui no capítulo 13, a partir do versículo 2, Paulo se queixa que os irmãos da igreja de Corinto estavam querendo buscar provas para ratificar a consistência do seu ministério, para aprová-lo ou não, se de fato era um ministério verdadeiro. E se você volta, e então começando a partir do capítulo 2 desta carta, Paulo começa uma defesa de seu ministério, e essa defesa que Paulo faz se constitui o âmago desta carta, o cerne dessa epístola. Paulo afirma que ele não estava, a exemplo de outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, ele falava a verdade em Cristo. E isto era um claro recado para aqueles que se diziam apóstolos, sem de fato serem, e aceitos pela igreja de Corinto, um contraste com a natureza do ministério que ele exercia, que não era baseado em um comercializar das Escrituras. Nós podemos resumir a sua argumentação dos capítulos 3 e 4 da seguinte forma: ele apresenta o seu ministério como sendo, número 1, um ministério autorizado por Deus. Um ministério de caráter espiritual. Não um ministério estabelecido por homens, não um ministério de âmbito natural, mas o próprio Deus que havia promovido. Em segundo lugar, ele descreve o seu ministério como tendo a marca da honestidade. Ele diz que não estava adulterando as Escrituras, como era o caso de alguns que se faziam apóstolos entre eles. Número 3, a consistência de sua mensagem não estava em uma autopromoção. Paulo destaca o fato de que naquele contexto haviam pessoas que se intitulavam apóstolos, que não foram estabelecidos nem pela própria igreja, nem o que de fato era o próprio Cristo para estabelecer. Antes eles estavam se promovendo, não promovendo a mensagem, mas uma autopromoção de si mesmos. Número 4, Paulo reconhece a excelência de Deus em seu ministério. Ele diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Assim, com essas
diretrizes que caracterizavam o seu ministério, Paulo diz: vocês têm o que seria suficiente para considerarem que o ministério que tenho exercido possui a marca da excelência, não por causa da pessoa que sou, não por causa de uma autopromoção, mas por quem Deus chamou. Deus é que me trouxe ao ministério. Agora, ele destaca ainda que o seu ministério tinha a marca do sofrimento. Capítulo 4, a partir do versículo 8, destaca isso. E o argumento de Paulo aqui é: atentem para a natureza do sofrimento que eu tenho suportado em decorrência do ministério que eu exerço. O argumento de Paulo é: como alguém suportaria tamanho sofrimento se não fosse algo estabelecido por Deus? Toda autopromoção ou todo ânimo certamente cairia por terra diante da extrema perseguição, sofrimento e angústia que ele havia suportado. Ele declara: somos em tudo atribulados, perplexos, perseguidos, abatidos, de modo que somos entregues à morte, para que em vós opere a vida. O que Paulo está dizendo aqui é: se a nossa mensagem não é verdadeira, por que nos submeteríamos a tais condições? E no decorrer da epístola, o tema sofrimento ele é bastante pontuado pelo apóstolo Paulo como sendo um elemento que ratifica a natureza do seu ministério como sendo verdadeiro. E também ratifica a autoridade da mensagem que ele estava pregando. Mas apesar do sofrimento, Paulo lhes informa que o sofrimento, não era sinônimo de desânimo para prosseguir na execução desse que era um ministério estabelecido pelo próprio Deus. Mas sabe o que fundamentava o ânimo de Paulo, apesar de tantas intempéries, tantas dificuldades, tanta oposição, tanta perseguição? Sabe o que o fazia prosseguir? Era a perspectiva da eternidade que ele tinha diante dos seus olhos. O apóstolo Paulo tinha uma esperança futura que o animava a prosseguir. Então, o que inferimos dessa atitude de Paulo é que o enxergar da condição futura dos servos de Deus era o consolo que se constituía alimento para Paulo prosseguir, cumprindo o seu ministério, apesar de todas as aflições que ele enfrentava. Irmãos, essa perspectiva deve estar presente em cada um dos nossos corações. Nós precisamos olhar para a condição futura dos servos de Deus e assim sermos consolados na esperança proposta, de modo a prosseguirmos na nossa jornada de fé sem esmorecermos, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar da escassez, apesar de toda a tribulação que no decurso de nossa caminhada nos são propostas. Atualmente, irmãos, nós estamos vivendo um momento difícil. Estamos todos envolvidos em uma situação ímpar no contexto de nossa geração. E à medida que a luta se estende, à medida que essa limitação de quarentena continua e à medida que somos bombardeados diariamente com notícias e polarizações políticas, nós temos a tendência de esquecermos da esperança que está proposta pela Escritura ao nosso coração. Nós temos a tendência de esquecer a nossa condição futura e então focarmos somente no aqui e agora. Isso então nos conduzirá certamente ao desespero, à revolta, à murmuração, o que será o claro resultado do problema quanto à nossa perspectiva da vida. Se não tivermos uma perspectiva correta, à luz da eternidade, da condição futura que nos está prometida, e com certeza será cumprida, nós seremos envolvidos pelo desespero. Assim, esses sentimentos de desespero, de revolta, de murmuração, será o claro resultado da perspectiva da vida que estamos encarando. Como se ela limitasse, ou se limitasse, apenas à esfera dessa vida. Então, diante disso, nós precisamos estar em guarda
e guardar a nossa perspectiva da eternidade. Precisamos olhar para as desventuras desse mundo, atribuindo a elas o aspecto que de fato elas têm. São passageiras. As lutas que este mundo nos traduz, as desventuras que suportamos são efêmeras, elas são passageiras. Esse é o tema dessa mensagem. Seguindo então a nossa série Em Guarda, guardando a nossa perspectiva da eternidade. Irmãos, enquanto no mundo jamais devemos ser negligentes para com os nossos deveres, as nossas responsabilidades como cidadãos, mas precisamos considerar que nossa estadia aqui não encerra a nossa verdadeira pátria. Considere, por exemplo, as palavras de Paulo escrevendo aos Filipenses, em Filipenses 1, verso 20. O apóstolo Paulo diz que a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos a bendita manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, pois, que a nossa pátria, a nossa verdadeira pátria, a nossa pátria eterna, está nos céus. O que é isso? Isso é uma perspectiva da eternidade. Apesar de viver na esfera desta vida, nesta atual conjuntura de mundo que vivemos, nós vivemos à luz da eternidade, ou pelo menos precisamos viver. Nesses termos, são convenientes as declarações que Paulo faz escrevendo aos Colossenses, em Colossenses capítulo 3, verso 1 até o 4. Ele disse, portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então todos nós seremos também manifestados juntamente com Ele em glória. Essa é a perspectiva que o apóstolo Paulo traduz aos Colossenses e, por conseguinte, a nós. De buscarmos as coisas lá do alto, nós que afirmamos que ressuscitamos em Cristo pela nova vida que nos foi conferida. Nós devemos buscar as coisas lá do alto. Logo, isso implica que o cristão deve viver em discernimento, para saber administrar, à luz de uma perspectiva correta, sua dupla cidadania, a cidadania terrena e a cidadania celestial. Mas é evidente que a preeminência está na cidadania celestial. Na verdade, a cidadania terrena deve ser desenvolvida à luz da cidadania celeste. Vivemos aqui à luz da eternidade. Agora, claro que a vida nessa esfera terrestre, por vezes, nos faz baixar a guarda. Nós temos essa tendência, por causa da nossa natureza pecaminosa. A vida e aquilo que este mundo nos traduz, observe isso, costuma nos fazer baixar a guarda quanto à nossa perspectiva celeste. Nos envolvemos tanto com os ditrames desta vida, nos envolvemos tanto com a conjuntura desta esfera, que perdemos de vista a nossa perspectiva celestial. Então, seguindo a nossa série temática Em Guarda, hoje vamos falar sobre guardando a nossa perspectiva da eternidade, em outras palavras ou em termos mais simples, guardando a esperança futura dos servos de Deus. Irmãos, há ocasiões em nosso viver que somos envolvidos numa dinâmica desse mundo que perdemos de vista essa esperança que nos é proposta e então somos consumidos no sentido de nossas afeições serem totalmente lançadas para as coisas deste mundo, perdendo de vista o sentido de observar a luz da eternidade. É quando o pendor da nossa atenção é consumido simplesmente pelas coisas dessa vida. E quando isso acontece, é terrível para a nossa conjuntura como homem completo na presença de Deus. Sabe qual será o resultado disso? Quando desfocamos, ou quando os sentidos da eternidade são ofuscados pelo nosso olhar. Isso por causa das muitas coisas que se interpõem entre a luz da eternidade e o que estamos contemplando. O resultado será medo, desespero, desânimo, murmuração, inquietação, ansiedade,
e outros elementos mais. São sentimentos que nos advêm quando baixamos a nossa guarda. Novamente, quando baixamos a guarda quanto à nossa perspectiva celestial e focamos somente nessa vida, será esse o resultado. Nós seremos vendidos, lançados à murmuração, à reclamação, à revolta, à insatisfação, ao descontentamento, à ansiedade. Fugirá de nós o sono. O descanso oriundo da esperança é totalmente consumido. E somos lançados a uma inquietação. Por quê? Porque baixamos a guarda quanto à nossa perspectiva celestial e limitamos a esfera de vida como se tudo fosse permanecer para sempre, como estamos na atual conjuntura. Eu diria que alguns desses sentimentos que eu acabei de citar lhe sejam convenientes. Talvez você que está ouvindo essa mensagem tenha sido alguém consumido pelo desespero, ou mesmo consumido pela inquietação, pelo medo quanto ao que vem depois. Você está focando no mês que vem, ou daqui a 6 meses, mas você está perdendo a perspectiva da eternidade. E quando isso acontece é desesperador. Será que algum desses sentimentos lhe são pertinentes? Ou será que você está ouvindo tudo isso e dizendo, ó Deus, obrigado, porque meus olhos estão na eternidade, eu estou em guarda, eu não estou desconsiderando, apesar da adversidade que está proposta diante de mim, eu jamais tenho perdido a visão quanto ao porvir, quanto à esperança futura dos servos do Senhor, a condição que nos envolverá. Observe agora, voltando ao texto, de acordo com o apóstolo Paulo, ele e os demais ministros do Evangelho, no verso 18, indo de baixo para cima no texto, Paulo diz que ele e os demais apóstolos, demais ministros do Evangelho, não atentavam nas coisas que se viam, mas nas que se não viam. E a razão é que as coisas que se viam são temporais, são efêmeras, passageiras. Mas as coisas que se não veem possuem caráter eterno. E como servos do Senhor, somos chamados, conclamados a olharmos além, a focarmos nas coisas que se não veem e não nas coisas que se veem. Deixe-me destacar que essa palavra traduzida aqui por atentar, na expressão não atentando nós nas coisas que se veem, a ideia dessa palavra é fixar os olhos. Assim, nós temos que Paulo está dizendo, nossos olhos não estão fixos, estáticos, parados, cativos apenas a esta dimensão do que se vê. Porque se meus olhos e os seus olhos ficarem fixos, se tornarem fitos somente no âmbito desta vida, qual será o resultado? Desespero, medo, ansiedade, intranquilidade, depressão e outras mazelas mais. Por isso Paulo diz, nossos olhos não estamos atentando, isto é, não estamos fixando os nossos olhos nas coisas que se veem, porque ele partia de um princípio básico. O que eu estou vendo é temporal. Sabe, irmãos, a essa altura do campeonato, nessa atual conjuntura de quarentena, é fato que nós começamos a perder as nossas propriedades iniciais da fé quando entramos nessa crise mundial, nessa pandemia. Começamos bem, brincando, zoando com isso, ficar isolado dentro de casa, mas agora chegamos a uma altura do campeonato que a frase #fique em casa está dando aversão nas pessoas. A gente não quer mais nem ler, nem ouvir, estamos cansados disso. E sabe uma coisa? No íntimo do coração, talvez de forma indireta, você já teve o seguinte pensamento: parece que esse negócio não vai passar mais. Parece que eu não consigo ver. E isso é desesperador para nós. Lembre-se, há no nosso coração o senso de controlar todas as coisas. De modo que quando todas as coisas não fluem, segundo a nossa perspectiva, nós desenvolvemos um senso de insatisfação, porque no fundo, nós queremos controlar todas as coisas conforme o nosso próprio querer. E nós estamos diante de uma situação que somos limitados. E qual é a nossa tendência? A nossa tendência é atribuir a uma adversidade, a uma condição contrária, status de eterna. E quando fazemos isso,
é quando perdemos de vista a expectativa celestial. Então só conseguimos encarar o aqui e agora. Então o que é que nós estamos vendo? É que os decretos vão continuar. É que o discurso do isolamento vai continuar. E isso é desesperador, isso aterroriza o nosso coração. É difícil para nós. Mas o maior problema é porque estamos atribuindo a tal circunstância status de permanente, quando na verdade a Bíblia diz que isso é efêmero. Meu querido irmão, minha querida irmã, essas coisas vão passar. E quando perdemos essa perspectiva, nos revoltamos e chegamos a pecar. Atacamos pessoas, murmuramos. E Deus do céu olha e diz, bem, aqueles que deveriam ter discernimento estão tendo um comportamento como os ímpios estão tendo. Irmãos, nós temos uma conjuntura distinta do mundo. Por isso nós não podemos focar tão somente no coronavírus como se essa fosse a condição final de todas as coisas. Atente para o que Paulo afirma no verso 16. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. A expressão traduzida nesse versículo por corromper, literalmente fala de algo que vai se deteriorando, algo que vai se consumindo. Paulo está dizendo, ainda que o nosso homem, o nosso corpo, vá se desfazendo, nós não desanimamos. Por quê? Porque mesmo que o nosso homem exterior vá se desfazendo, o nosso homem interior, isto é, a nossa conjuntura espiritual, ela se renova de dia em dia. Claro, isso é assunto para uma outra pregação, guardando a nossa constituição espiritual, que a gente ainda vai falar na nossa série Em Guarda. Mas só uma pincelada do que Paulo está dizendo aqui. Então, essa ideia de, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, corromper aqui, tem a ideia de decomposição. É como se a força e o vigor corporal fossem sendo consumidos. Paulo então está dizendo, ainda que suas forças externas, ainda que o seu vigor fossem consumidos, o seu homem interior, isto é, a sua constituição espiritual em Cristo, se renovava dia após dia. Ele entendia que aquilo que era de âmbito externo não tirava do íntimo do seu ser a perspectiva da eternidade, a perspectiva celestial. Talvez as muitas lutas que você tenha enfrentado tenham feito você sentir como que sua força e seu vigor se esvairir. Você vai perdendo a sua força, você sente o seu vigor sendo consumido. Em termos mais simples, você se sente como que desfalecendo. Aqui Paulo está nos ensinando uma grande lição. É que a conservação da nossa constituição espiritual em Cristo, isto é, o homem interior, não depende do que o homem exterior experimente no sentido das muitas lutas. Eu repito isso. A conservação da nossa constituição espiritual em Cristo não depende do que o homem exterior seja submetido, ou pelo menos não deveria depender. Se você olhar para a história, só um exemplo básico, leia Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé. E você observará homens e mulheres de Deus que sofreram duras penas em decorrência de sua fé. Homens que foram cerrados pelo meio, que escolheram morrer porque tinham a perspectiva de uma ressurreição muito superior, morreram em virtude de sua fé, mas porque tinham a perspectiva daquilo que Jesus já nos instrui, e talvez não temos sido tão aplicadores de tal condição. Jesus disse que nós não devemos temer aqueles que fazem mal apenas ao corpo. O nosso temor deve ser a Deus, aquele que tem autoridade sobre o corpo e sobre a alma para lançar no inferno. Sabe, nós nos preocupamos tanto com o nosso viver, com a nossa conjuntura física, e desconsideramos a perspectiva da eternidade quanto à nossa alma.
Há muitos que medem a natureza de sua fé, que tem como marca a oscilação, medem a condição prazerosa de bem-estar da sua fé pela natureza da circunstância que está envolvido. Então nós temos alguém que está tudo bem, está louvando a Deus, está adorando a Deus, caminhando para a igreja, lendo a Bíblia, fazendo a oração, mas quando as coisas não vão tão bem, nos dias de providência difícil, nos dias de dificuldades, essas pessoas desanimam, não querem ir para a igreja, não quer ler Bíblia, não quer orar, não quer ter comunhão. Por quê? Porque está sendo insensato de condicionar a sua condição espiritual ao que é externo na dimensão do que este mundo traduz. Uma enfermidade não deve minar a natureza da nossa fé. A providência difícil não deve minar o nosso homem interior. Precisamos tanto aprender com Paulo, quando declara no que eu considero o versículo do empoderamento, que muito tem falado ao meu coração esses dias. Sabe qual é o versículo do empoderamento? É Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. E há cristãos que enchem os lábios desse texto, mas não decoraram Filipenses 4,12, nem decoraram Filipenses 4,14, só Filipenses 4,13. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, me alegrei sobremaneira no Senhor, porque outra vez renovastes o vosso cuidado a meu favor, o qual já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como ser honrado, em abundância e escassez. Em tudo e em todas as coisas, já tenho mais do que experiência. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas o camarada tropeça, arranca a cabeça da unha e reclama de Deus. Numa circunstância dessa, começa a questionar, começa a murmurar. Uma mulher se torna amarga dentro de casa. Um homem se torna ansioso. O ambiente é de hostilidade quando deveria ser de comunhão. O que é isso? Se não a estrutura externa, minando a condição ou conjuntura espiritual do homem interior. Isso é terrível. Paulo diz, mesmo que o nosso homem exterior vá se deteriorando, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Queridos, aqui nós aprendemos que nossa luta externa nunca deveria destruir a nossa condição espiritual em Cristo. Quantos servos de Deus têm sido acometidos de enfermidades? Problemas que os tornam dependentes de medicamentos, de médicos, e por vezes esses servos desanimam. Sentem o seu vigor se esvairindo, o seu corpo desfalecer. Mas quando esse servo tem uma perspectiva celestial, ele diz, sim, a situação está difícil, há dias até mais difíceis, mas à medida que o tempo vai passando, eu tenho uma convicção, mais cedo ou mais tarde isso aqui vai passar. Seja pela cura que Deus pode ministrar, ou seja pelo meu encontro com Cristo para a eternidade, quando jamais serei alcançado por qualquer limitação que o meu corpo hoje é passivo. Sabe o que é isso? É olhar para a eternidade. Guarda a tua constituição espiritual. Quantos servos de Deus sentem o resultado das muitas pressões nesse mundo, dificuldades no trabalho, dificuldades com filhos, dificuldades com outro familiar, há um esposo, uma esposa que não teme a Deus, dificuldades financeiras e outras coisas mais. Veja o que Paulo está nos ensinando aqui, que nenhuma dessas lutas pode ser capaz de destruir a nossa constituição espiritual em Cristo. Você continuará sendo quem você é. Em Cristo, de uma vez por todas, você é dele. O problema é você viver aqui, nesta posição diante de Deus, mas não desfrutando do que ela lhe concede. O problema é você não permitir-se olhar para a eternidade e sentir-se renovado dia após dia. Antes, você alimentar uma mentalidade que se limita aos termos dessa vida. Meu irmão em Cristo, você pode até estar desanimado, sem força, vigor, mas no seu interior, se você tem uma perspectiva correta,
há um senso de renovação, que dia após dia você o experimenta, e é esse senso que faz você continuar vivendo, continuar servindo ao Senhor, não se desesperar, não atribuir a Ele falta, não dizer que Ele é inconsequente. Aprendamos com Jó. Tinha tudo para se revoltar, para abandonar a sua fé, foi até aconselhado a isso, abandona esse Deus e morre, disse a sua esposa. E ele disse, você fala como uma louca, você recebeu o bem de Deus com prazer, e o mal você não quer aceitar. Oh, que perspectiva da eternidade tem este servo, e quanto nos ensina. Depois de ser avisado da morte dos seus 10 filhos de uma única vez, o texto diz que Jó se prostrou, e ele adorou a Deus. O narrador diz que, em tudo isso, Jó não pecou contra Deus, nem atribuiu a ele falta alguma. Então você está querendo colocar Deus contra a parede, questioná-lo sobre o porquê de estarmos passando por tudo isso? Isso talvez seja resultado de uma perspectiva precipitada da eternidade. Por não terem esse senso, aqueles que não servem ao Senhor, quando se deparam com o seu homem exterior sucumbindo em meio às aflições exteriores, e porque não possuem uma conjuntura, uma constituição espiritual em Cristo, o que acontece? Essas pessoas se entregam à depressão, essas pessoas se entregam à ansiedade, elas não têm forças para suportar as aflições, e muitas dessas pessoas encontram a saída, sabe aonde? No suicídio, porque elas não têm uma constituição em Cristo para sustentá-las em meio às lutas que consideram ser insuperáveis, consideram ser de possuir caráter permanente. Então, como se eu nunca posso passar por isso, o que eu faço? É melhor eu morrer. Quem pensa assim? Um ímpio. Não é assim os servos do Senhor, ou pelo menos não deveria ser. A coisa está difícil, a luta é grande, por vezes sentimos que não iremos aguentar, mas a nossa constituição espiritual em Cristo é que nos sustenta. Há em nós o senso que havia no salmista, quando diz no Salmo 30, verso 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, de modo que parece que não vamos conseguir vencer esse dia, mas chegamos ao outro dia e parece que é semelhante ao dia anterior, e imaginamos nós não vamos conseguir. Eu compartilho com você um sentimento que esteve presente no meu coração durante um longo tempo de dificuldade, de tribulação que passamos em família. Muitas vezes diante do Senhor, oramos dizendo, Senhor, até quando? Quando isso vai ser amenizado? Quando isso vai passar? E parecia que nunca ia passar. Parecia que era a circunstância eterna da vida. Um eterno sofrimento naquela conjuntura. Mas, pela graça, o Espírito Santo sempre nos trazia à mente. Nenhuma aflição nessa vida possui aspecto permanente. Isso porque a vida nesse mundo vai passar. Logo, todas as aflições também o serão. Nossas aflições podem chegar ao fim pela solução das mesmas, a cura de uma enfermidade, a providência da porta de um emprego sendo aberta, ou outras tribulações e dificuldades sendo resolvidas. Bênção! Mas ainda que nada disso seja estabelecido, nos é pertinente o que a palavra do Senhor nos diz. De que ao anoitecer pode vir o choro, a alegria vem pela manhã. O amanhecer de Deus não é medido pelo nosso tempo, é no tempo dele. Mas de modo que se na esfera desta vida eu não tiver o amenizar das circunstâncias adversas, eu sei que em breve me encontrarei com Cristo. Quando olharei para trás e direi, agora entendo na sua plenitude o que Paulo disse, que sua leve e momentânea tribulação produzia para ele, por conseguinte produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Agora sei o quanto eu deveria ter olhado para a eternidade, para as coisas que não estava vendo, ao invés de focar nas coisas que eu estava vendo. Irmãos, por conta da força e vigor advinda de sua constituição espiritual em Cristo, que ele denomina de homem interior,
Paulo nos informa que era assim que ele considerava a tribulação: leve e momentânea. É assim que ele denomina. Agora, dá uma olhada comigo brevemente, se você está com a sua Bíblia. Aí em 2 Coríntios mesmo, se ainda está. Agora, olhe para o capítulo 11, 2 Coríntios 11. Olhe comigo para o verso 23 e seguintes. Paulo diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia eu passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre falsos patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E além dessas coisas, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Aí você ouviu tudo isso. Sabe como é que Paulo chama isso aqui? Leve e momentânea tribulação. Mas sabe por que ele tem essa visão das suas lutas e tribulações? Porque ele tinha uma perspectiva da eternidade. Quando ele diz que as lutas que passamos aqui, em Romanos 8,18, ele disse: para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se dão a comparar com a glória que ainda há de ser revelada em nós. Essa expressão comparar traz consigo a ideia de uma balança, que de um lado da balança, em um dos pratos eu ponho as minhas lutas e aflições, e do outro lado eu coloco a glória, a perspectiva da eternidade. E Paulo diz que a glória possui um peso muito superior, que as tribulações e lutas que passo aqui nem se dão a comparar. Por isso ele tem essa perspectiva, é que ele focava na eternidade. Paulo só considera assim suas tribulações, porque ele está olhando para elas de uma perspectiva eterna. Por isso ele afirma no verso 18, não atentando nós nas coisas que se veem. Porque quando consideradas à luz da eternidade, é o que ele está dizendo, elas se tornam insignificantes. Talvez você está desfalecendo em meio a essas circunstâncias que estamos passando. Mas talvez você está desfalecendo porque você está fixando os olhos somente nessa que é uma circunstância temporal. E quando isso acontece, nós somos tomados e dominados pelas circunstâncias adversas. Nós consideramos essas circunstâncias como sendo o estado permanente de nossa vida, de tal modo que vivemos como se elas jamais fossem passar. E eu preciso dar um recado a você, a partir do que temos aprendido até aqui. Você está olhando da perspectiva errada. Olhe à luz da eternidade e coloque em paralelo suas lutas com aquilo que lhe aguarda na sua condição futura. Se você fizer isso, você verá o quanto suas aflições são efêmeras, são passageiras, são temporais. Eu diria: ó Deus, eu tenho a eternidade para viver sem qualquer aflição ou mesmo sombra dela. Ajuda-me a entender que as que eu passo aqui são apenas circunstâncias temporárias, momentâneas, passageiras. No capítulo 5, caminhando para a conclusão, no capítulo 5, Paulo segue com sua visão da esperança futura. Sua esperança futura o faz viver o que eu chamo de vislumbre, e nos traduz isso. Em primeiro lugar, capítulo 5, versículo 1, Paulo tem a esperança de um corpo glorificado. Ele disse: sabendo que, ainda que este nosso tabernáculo venha a se desfazer, se referindo ao corpo. Temos um edifício, uma casa feita não por mãos, não desta terra, mas eterna nos céus. É interessante que a palavra traduzida nesse texto por tabernáculo traz consigo essa metáfora do corpo humano, no qual habita a alma, como se este corpo fosse uma tenda.
Mas com a morte, essa tenda é então desarmada, e para os que não são salvos, não há esperança. Mas para os servos do Senhor é diferente, há uma certeza: se esta casa se desfizer, usando a ilustração de Paulo, se essa tenda for desarmada, há esperança de uma nova habitação, um tabernáculo não feito por mãos, o qual será a nossa habitação celestial, preparada por Deus. Então, se vier o coronavírus e desfizer este corpo, eu terei um glorificado na eternidade. Aí Paulo segue dizendo: uma casa feita não com mãos desta terra, mas eterna nos céus. Por isso, enquanto neste tabernáculo, olha a expectativa de eternidade que Paulo tem. Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial em Cristo. As pessoas estão desesperadas. Querem a solução o mais depressa possível, porque há um medo de seus tabernáculos serem desfeitos. E elas não têm outro tabernáculo eterno, como eu e você temos. Você entende o desespero dessas pessoas? Paulo diz: nós gememos, aspirando, desejando, ansiando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Essa palavra traduzida por aspirar na versão atualizada ou desejar na versão corrigida, fala de um almejar intenso, de um anelo, de um desejo forte. Diversas vezes nas Escrituras essa palavra foi traduzida como saudade. Em 1 Pedro 2, versículo 2, foi traduzida como desejo ardente, na expressão desejai ardentemente. Paulo tem a perspectiva da eternidade, de habitar com o Senhor, é o que ele diz em 2 Coríntios 5, versos 6 a 8. Ele diz: tendo o desejo incessante de partir, de estar com o Senhor. Essa palavra que ele usa, traduzida nesse texto por habitar, ela só aparece nesse capítulo. Versos 6, verso 8 e verso 9. Essa palavra era usada para indicar o retorno de alguém que esteve longe do seu país, longe da sua origem por um tempo, mas que agora volta para permanecer junto do seu povo, volta para junto do seu país. Deixa eu perguntar, você já esteve longe de casa por um período considerável? Particularmente, eu já fui algumas vezes para a África, no Ministério Cristão Global, e às vezes ficamos 15 dias, às vezes ficamos 22 dias, e quando eu voltava, era incrível. E como eu queria uma ponte para sair de Moçambique e vir direto para a minha casa, mas havia todos aqueles aeroportos, de Moçambique, África do Sul, e São Paulo, Recife, rodeando, uma luta, e quando chegava em casa, que lugar maravilhoso. É essa uma ilustração sobre o modo ofuscante diante do sofrimento que o cristão deve ter ao considerar que um dia ele vai habitar com o Senhor. Tudo isso aqui me dá anseio de partir para a casa que Deus me preparou. Toda a agonia, toda a aflição, toda a adversidade me faz, como Paulo disse, gemer e ansiar por ser revestido da minha habitação celestial. Em Filipenses 1:23, Paulo usou uma expressão, eu diria ser cognata, para transmitir essa mesma ideia. Partir e estar com Cristo. Lá Paulo diz em 2 Coríntios, deixar o corpo e habitar com o Senhor. Em Filipenses, Paulo diz, partir e estar com Cristo. E ele acrescenta, o que é incomparavelmente melhor. É nessa expectativa, à luz da eternidade, da condição futura, que nós suportaremos toda a aflição que nos advém nesta atual conjuntura de mundo e em outras que se levantarem neste mundo mau. A eternidade está para nós, pela fidelidade daquele que prometeu, de fato e de verdade. Ela será cumprida, a promessa de que habitaremos para sempre com o Senhor é verdadeira. Por isso, enquanto aqui,
jamais deixemos de lado o guardar desta perspectiva, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. As que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Que Deus aplique esta porção da sua palavra e fortaleça a sua alma, abençoe a sua casa e a sua família. Esperamos voltar em nossa próxima oportunidade para considerarmos a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja. Que Deus os abençoe.